Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Amém? Não sei se vocês têm aí acompanhado, eu acredito que sim, que vai ser muito bom e tem sido muito bom tudo que a gente tem falado aí nesses últimos vídeos que a gente tem gravado. E nós estamos tratando de família. E se você ainda não viu os dois últimos vídeos, eu gostaria que você até desse uma pausazinha nesse vídeo aqui, dá uma corridinha lá, assiste os dois últimos para você entender o que está sendo falado. Nós estávamos falando sobre a submissão da mulher, porque o que nós estamos vendo aí no contexto familiar, muitos casamentos estão sendo aí muito abalados e alguns já até acabaram, e a liderança da igreja tem passado uns bons bocados para tentar segurar aí o fio da meada. Tudo porque tem visto a palavra de Deus erroneamente. Então, nesses dois últimos vídeos eu vim falando e eu tenho certeza que deu uma chacoalhada na cabeça de todo mundo. Com certeza eu fui julgado e é assim mesmo que precisa ser feito, porque muita coisa veio quebrando essa tradição, veio quebrando o costume, e é isso aí que precisa ser feito. Nós precisamos entender realmente o que é que Deus tem falado para a gente, o que é que Deus tem colocado para a nossa vida dentro de casa, como é que Deus vem tratando a gente, e muitos fundamentos eles precisam ser abolidos na nossa vida. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade ela está assim, precisando realmente, quando a gente fala sobre misericórdia, e sim a misericórdia de Deus, e começa dentro da nossa casa, porque a gente não pode falar do mundo lá fora, porque o mundo é mau, porque o mundo não sei o quê, porque o mundo está dominado pelo diabo, e várias outras coisas que nós sempre, quando citamos o mundo, nós citamos o mundo lá fora. Só que nós precisamos entender que o mundo lá fora é uma consequência do que nós temos dentro da nossa casa. Tudo que está lá fora começa aqui na minha casa, começa aí na sua casa. Então, se você tem uma casa bem sucedida, se você tem uma casa onde Deus governa, quando você sai lá fora, naquele mundo, aquele mundo é transformado. Ah, mas é um só para transformar o mundo? Não. Se todos seguirem tudo aquilo que Deus tem, aquele mundo é transformado. Amém? Então nós estamos falando sobre marido e mulher, nós estamos falando uma coisa que tem devastado aí casamentos, que é essa coisa da submissão das mulheres, como que é que os homens têm tratado. E nesses dois últimos vídeos que eu gravei, foi quebrado muita coisa que a gente vem aprendendo, os fundamentos foram tirados. Eu tenho certeza que você deve ter ficado assim, não, eu aprendi minha vida inteira, porque é assim que costumes e tradições fazem. Se você perguntar para alguém, por que você faz isso? Ah, porque toda a minha família faz isso. Ah, porque é costume de muitos fazerem isso. Então isso nós precisamos quebrar, isso nós precisamos mudar, porque nem sempre costume e tradição está no lugar certo. Então hoje eu quero falar aqui mais um pouquinho, só que agora eu quero colocar um pouco as coisas no lugar. Só para vocês entenderem que o que eu estava falando nos outros vídeos não foi para quebrar a lei de Deus, não foi para tirar mandamentos de Deus, e sim para te dar uma visão certa do que é que Deus ordenou. Então hoje eu vou continuar aqui falando algumas coisas,
mas agora eu vou colocando todas as coisas assim nos seus devidos lugares, para que você entenda perfeitamente o que é que Deus estava falando aqui na palavra dele. Amém? E os dois textos bases que eu usei para estar fazendo toda essa ministração é de Efésios 5 e de 1 Coríntios 11. Efésios 5 fala sobre a sujeição da mulher, a submissão à mulher, e em 1 Coríntios 11 diz que as mulheres devem ficar caladas. Então eu venho falando sobre todo um contexto. Dá uma corridinha lá nos outros vídeos, assistem ele, para o vídeo aqui não ficar muito longo. Então hoje eu quero colocar aqui as coisas no lugar. Existe o mandamento de Deus. Sim, a mulher deve uma submissão ao marido. Mesmo que pareça que lá atrás eu venha falando que nada, não tem nada disso, tal. É só, tudo aquilo que eu falei ali atrás ali foi para mostrar como é que a gente tem o homem vem fazendo as coisas completamente erradas. Porque não foi aquilo lá atrás, eu dei vários exemplos de homens, de Deus, fazendo coisas que não são ação de Deus, não é o que a palavra de Deus diz. Agora, uma submissão, ela sempre existiu. Só que essa submissão, quando você começa a ler aqui Efésios 5, você começa a ver que essa submissão, que isso já foi colocado na eternidade e lá no Éden, quando o homem e a mulher pecam, e Deus ali fala, olha, porque você fez isso aí, Eva, então agora você vai ser dominada por ele. Então olha só, lá no Éden começa uma coisa, e quando chega aqui em Paulo continua falando sobre essa submissão. Só que o que nós precisamos entender é que Deus não coloca a mulher como uma escrava. Nenhum lugar. Se você começa a ver a Bíblia, toda a sua história, você vai ver que sempre quem teve uma posição de destaque foi o homem. Infelizmente, foi Deus que fez assim. Então você sempre vê que os homens é que dominaram, eram reis, né? Uma história muito bacana, Davi assume o trono por quê? Porque ele era casado com a filha de Saul. Então morre Jonatas, que era o primeiro filho, porque é assim que a lei monarca diz. Então se o rei morre, o filho assume. Se o filho não pode assumir, quem assume é o próximo filho. E vai assim enquanto tiver homens. Quando terminam os homens, quem assume? A primogênita. Mas a primogênita não pode assumir o trono. Então quem assume é o marido dela. Então o que quer dizer? Quando Davi assume o trono, porque o Davi, vamos dizer assim, ele foi o quarto rei de Israel, porque antes de Davi, quem assumiu o trono foi Isbosete. Então, primeiro foi Saul, depois foi Isbosete, aí Isbosete morre. Então quem assume o trono, porque agora Israel estava sem trono, então quem assume o trono foi Davi. Por que Davi assume o trono? Porque ele fazia parte da casa real. Ele era casado com a primeira filha, Mical. Então Davi agora ali é colocado como rei de Israel. Então, se você olhar todas as mulheres que passaram pela Bíblia, elas tinham uma sujeição. Só que nessa época aqui, tanto do passado, onde foi criado todas as leis, o Pentateuco, até aqui, porque é uma cultura oriental, a mulher não fala. A mulher
é uma coisa cultural. É uma coisa cultural. Então, se você chega no Oriente, o que o homem mandar, está mandado. O que o homem falar, está falado. Independente se a mulher gosta ou não. Tem lugares que as mulheres sofrem até mutilação para que elas não sintam prazer. Elas não podem ter prazer. E Deus, ele não está nisso. Deus, com certeza absoluta, 100% assim, de acerto, Deus não está nisso. Porque Deus, ele quer tudo como no começo. Tudo como era no jardim. Nós não temos todos os relatos de como era o jardim do Éden, mas com certeza, para ser chamado de paraíso, é assim que tem que ser entre um homem e uma mulher. Tirando assim todos os problemas, a vida de um casal, ela tem que ser um paraíso. Agora, existem alguns mandamentos. Só que erroneamente a gente vive esses mandamentos fazendo coisa que não tem nada a ver. É aqui que eu quero entrar. Então Paulo fala, mulheres, vocês vão ser submissas ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Agora, você é a igreja. Você é submissa a Cristo. Você ama Cristo? Eu acredito que você respondeu sim. Então você ama fazer tudo que ele pede. É um sofrimento para você fazer as coisas de Cristo? Obedecer a Cristo? Então a mulher que está sujeita ao homem, como a igreja está sujeita a Cristo, ela vai amar fazer as coisas para o homem. Ela vai amar ser submissa ao homem. Quando eu falo essa submissão, existe um ditado que diz assim, ó, se você... que eu já vi muitas mulheres falando isso com seus maridos, porque vieram com essa, eu mando aqui, que não sei o quê, falou, ó, se você quer alguém que lava, passa, cozinha, então você contrata uma empregada, porque eu não sou. Você tem aqui uma esposa, não é uma empregada. E com toda razão, se você quer ter uma empregada dentro da sua casa, então contrata uma. E vou te falar, é muito mais barato você ter uma empregada do que você ter uma esposa. Agora, a submissão que Deus coloca aqui, só para vocês entenderem, não é para a mulher ser a sua empregada, agora você fala o que você quiser, você manda o que você quiser, então aqui é minha ordem. Não, isso é uma ordem dada para a proteção da mulher. Para a mulher ela ser guardada. Porque quando você vê, quando Paulo fala sobre a submissão, você só vê Paulo falando assim, olha, aqui ó, você é submisso ao seu marido como ao Senhor. Aí depois ele continua falando, né? Porque o marido é o cabeça da mulher. Olha, prestem atenção. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. E Deus está sobre Cristo. Então quer dizer, existe Deus, Jesus, o homem, a mulher. Olha Paulo colocando. Porque Cristo, igreja, homem, mulher. Aí, da mesma sorte, olha no versículo 24. Da mesma sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, sejam tudo sujeitas aos seus maridos. Então quer dizer, sejam fiéis a eles. Ame os seus maridos. Faça tudo o que eles pedem. É o amor de você com eles. Aqueles que... Aí Paulo continua falando. Bom dia, meu amorzinho.
Aí Paulo continua falando. E você vem e... Então é toda uma proteção, é todo um cuidado que Deus está tendo com a mulher. Porque a mulher, ela sempre teve um papel fundamental. Hoje a raça humana está aqui, é por causa dela. É claro que precisa do homem e da mulher, mas ela é uma peça-chave para que ela possa gerar, para que ela possa ali cuidar de um bebê dentro de si mesmo. O Salvador não teve um homem, não foi parte principal um homem na vinda de Cristo, e sim uma mulher. Então olha o tamanho da importância dela. E olha como que Deus cuidou de Maria. Porque se você estuda a lei, a partir do momento em que Maria estava grávida, não quero saber de quem que é, não era de José, e a pena é de morte. E olha como que Deus veio cuidando de todas que lutaram ali para cumprir os seus chamados, fazer a vontade de Deus. Olha como que Deus veio cuidando de todas elas, como veio cuidando de todos os homens. Quer dizer, para Deus não há nenhuma diferença. Mas quando coloca entre homem e mulher, existe sim uma sujeição, mas é uma sujeição de cuidado, de proteção. Porque depois que você pega aqui esses 3 primeiros versos, quando Paulo começa a falar sobre os deveres domésticos, e fala, ó, mulher, você se sujeite ao seu marido. Então, se você ama o seu marido, mulher, eu estou falando agora para você, se você ama o seu marido, você quer o bem dele, você quer que ele esteja feliz em todas as coisas, então você vai querer agradá-lo. Não importa no que, se é no cuidado da casa, se é na alimentação dele, se é no trabalho dele, você quer participar ativamente de tudo aquilo que ele faz. Só que depois que Paulo coloca esse verso, esses 3 primeiros versos, aí ele vira. E é na hora que ele vira, é que mostra, peraí, mas não é a mulher que é sujeita ao marido? Não é então a mulher que deve uma sujeição? E isso é um mandamento. Porque Paulo, quando ele começa a escrever as epístolas, ele sempre escreve alguma coisa parecida assim com isso. Olha, todos os santos, em Coríntios ele mesmo escreve, a todos os irmãos da igreja em Coríntios e os irmãos em todas as igrejas. Então quer dizer, ele está escrevendo alguma coisa para ali, para aquele lugar, mas ele está deixando para todos. Só que aí na hora que Paulo começa a escrever aqui em Éfeso, que a mulher é sujeita, então a mulher é isso, mulher é aquilo, tem que estar junto aí, ok? Ok. Aí ele vira. Só que nessa virada de texto, então você começa a ver que, peraí, Paulo começa a falar completamente agora o oposto e começa a colocar ordens para os homens de coisas que eles têm que fazer. E ele começa, olha, maridos, amem as suas mulheres acima de vocês mesmos. Então se eu tenho que amar a minha esposa acima de mim mesmo, a minha esposa ela é submissa a mim. Mas agora, se eu tenho que amar ela acima de mim mesmo, então já não é mais a minha vontade. Então agora já não é o que eu quero, não é o que eu penso. Vocês estão conseguindo entender o que é que Deus coloca para nós? E Deus não escreve certo por linhas tortas. A gente que tem uma visão completamente torta daquilo que Deus escreve, porque Deus escreve certo por linhas certas. E olha como que Deus fala. Olha,
Marido, você vai amar sua esposa acima de você mesmo. Você vai se entregar por ela. Então, só para resumir isso tudo aqui, olha, marido, você ama sua esposa. Eu vou te dar um exemplo, porque todo mundo gosta de dar exemplo dos outros. Eu vou te dar exemplo meu. Tudo que me falar tem que fazer tal coisa, eu vou olhar com a minha esposa. Eu vou olhar com a minha esposa. E um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: peraí, você não tem vontade própria? Aí eu virei e falei assim: tenho. Então o que você quer? Aí eu virei para minha esposa e falei assim: amor, o que é que você quer? Porque da mesma forma que não sou eu mais que vivo, e é Cristo que vive em mim, e eu estou aqui para servi-lo, na minha casa é assim. Quando eu fui casar, a minha avó me falou o seguinte. Ela falou assim: você realmente vai casar? Eu falei: sim, vó. Tem certeza que é isso que você quer? Eu falei: tenho, vó. Então ela falou assim: então já que você vai casar, então vou te dar um conselho pro resto da sua vida. Eu falei: pode falar. Ela falou: olha, casamento não é glória. Casamento é renúncia. Um casamento, ele não termina, ele não acaba, porque um trai o outro. O casamento termina quando um quer feijão inteiro e o outro quer feijão batido. Então, se você quer um casamento eterno, precisa de ter renúncia. E ela falou desse jeito: então, meu filho, renuncie você. É isso que Paulo diz. Renúncia. Renúncia. Jesus, ele abriu mão de um trono, de ser Deus, para vir aqui na terra, servir. Ele não veio ser servido, ele veio servir. E serviu até morte de cruz. E por causa disso, ele foi dado todo o poder. No céu, na terra, no mar, em todos os lugares, todo joelho vai se dobrar, e já se dobram, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ponto. Renúncia. Esposa, se você ama seu marido, essa submissão que você deve a ele é para te proteger, não é para te escravizar. Então ame seu marido como a si mesmo. A mais do que você. Isso é o amor, é um amor incondicional. E marido, se você ama sua esposa, ame-a acima de si mesmo. Se entregue por ela. A sua ordem, ela não é suprema. Suprema é de Deus. E se você vai amá-la acima de si mesmo, pelo menos o que eu vejo Paulo falando aqui é que não é a minha vontade que vale, e sim a vontade dela. Nós vamos continuar gravando aí mais vídeos, mas hoje eu queria dar uma bem superficial para mostrar como é que você vê a palavra de Deus da forma em que Deus quer. Cada um vai interpretar do jeito que quiser, cada um vai fazer da forma em que aprendeu a vida inteira. Nós sabemos que nós temos doutrinas, nós temos dogmas, e não vou quebrar isso, e pronto, acabou. Deixa Jesus entrar nesse relacionamento seu. Deixa Jesus cuidar disso. Paulo, ele fala: olha, se você quer viver na lei, então viva por ela. Agora, se você quer viver na graça,
Oh, maravilhosa graça! Viva por ela. E Jesus, ele veio trazer um fardo bem diferente do que a religião faz. Bem diferente do que os costumes e tradições impõem sobre nós. Jesus disse, olha, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Recebe esse jugo de Jesus. Recebe o fardo de Jesus. Se o seu casamento, se a vida dentro da sua casa não é um paraíso, por causa do que Deus diz, então você está vendo de uma forma diferente da de Deus. Então guarda isso aí no seu coração. Nós vamos estar falando mais coisas aí para frente, eu não quero tomar muito tempo. Mas guarda isso aí no seu coração. Renúncia. Se você é um cristão, você quer fazer o que Jesus fez. Então comece dentro da sua casa. Ame a sua mulher. Ame o seu marido. Acima de si mesmo. E você vai cumprir a lei. Se for possível, assina aí o canal. Para a gente estar sempre postando mais vídeos. Se inscreva, compartilhe. Deixe aí comentários. A gente coloca no Facebook. Mas acesse o YouTube. A gente precisa que esse canal seja levado para a gente estar sempre pregando o Evangelho. Então, nos ajude aí, nos indique, né? Assina aí, clica aí no sininho para você ter as notificações. E olha, que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe a tua casa, a tua família e tome posse de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Um grande abraço no coração. Fiquem com Deus.